né, por onde passa e vai contaminando também. E isso vai reverberando nas nossas ações. Então, todos esses profissionais que estão como proponentes do curso e tantos outros que poderiam estar aqui como proponentes, que nós, né, não convidamos por uma questão de carga horária, de tempo, espaço organizacional da SME, mas a gente vai se contaminando, né? Então, esses elogios não são só para mim, mas sim para um coletivo de artistas, educadores, educadoras, gestores, estudantes, porque a gente aprende muito e sempre com os estudantes de todas as idades. Então, vou lá. Estava aguardando a Sueli. Boa noite a todas, a todos e a todes. Me chamo Oswaldo Pinheiro e digo a vocês, se a vida por um momento se transforma em arte, o mundo muda. E mudar o mundo é a grande utopia. Perdão se minha fé não teve valia. Sou apenas um palhaço tolo, que com os seus tolos erros fazem rir deuses, deusas, artistas e toda a humanidade. Gostaria de dizer que é uma honra enorme estar aqui nessa sala com pessoas e parceiras tão especiais. Eu conheço a AEL já de longa data, desde o começo, antes, inclusive, de ser um projeto da SME, quando a Sueli desenvolvia o projeto numa escola da Zona Leste. Eu lembro quando eu a conheci, foi no encontro com a Tatiana Belink. E aí, depois desse encontro, nós fomos conversar, falar sobre teatro, falar sobre arte, e ela explicar como funciona o projeto, até que me convidou a ir até na escola e fazer preparar uma intervenção. E eu levei um palhaço para conversar com aquelas crianças e falar um pouco de questões artísticas. Então, no dia 21, estarei com vocês, trazendo questões ligadas à arte pública e ao teatro de rua. E agora, no sábado, nós teremos uma aula ministrada, agora eu não lembro os nomes, e se não me engano, no último encontro será acho que é com a Meire, no próximo sábado, e no último encontro com a Beth, tá bom? Vou acompanhar aqui com vocês o curso, a professora Michele. No próximo, vocês terão a Meire ou a Beth. Eu não lembro agora exatamente quem que vai ser, mas acompanharei todos os encontros e no dia 21 nos encontraremos aqui. Obrigado. Boa noite, gente. Nossa, dá até vergonha de me apresentar agora, depois desses dois figuras arteiros maravilhosos. Eu tenho o privilégio de estar dividindo esse momento, esse encontro, né, esse projeto, essa loucura, eu tenho o privilégio de trabalhar com a Michele na mesma unidade, eu tenho o privilégio de ter construído com ela uma AEL maravilhosa, né? Estamos aí nessa caminhada longa, né? E estou mais nos bastidores desse curso aqui, que é bastante coisa, né? E vamos ter muitos encontros ali, tenho certeza, fantásticos, né? Já começamos bem, né? Já começamos já com o pé direito, e qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês podem estar escrevendo, né? O Samir fez as salas lá do Classroom, eu vou estar respondendo na medida do possível, vou estar colocando também alguns materiais, a gente vai estar compartilhando, né, porque a ideia é a troca, né, o principal desse curso é nós não estamos aqui como os grandes conhecedores e nessa posição de só informar, né, nós estamos para nos formar também, então é a troca, é o compartilhar. Tá? Estamos aqui justamente para recebê-los também. E é isso. Estamos aqui. Boa noite para todo mundo. Beijinhos. Ó, agora chega dessa rasgação de seda, não é mesmo, minha gente?
Olha, como eu disse, tudo é troca, né? E a gente constrói no coletivo e se fortalece no coletivo. Um professor que queira fazer teatro, né? Arruma muitas confusões para fazer teatro numa escola sem apoio da gestão, apoio do corpo docente, da comunidade escolar como um todo, de todos os profissionais que compõem, né, as nossas comunidades aí nas nossas unidades. E aí eu vou soltar o som novamente, convidá-las a abrir as câmeras. Como eu disse, eu sou Michele, eu sou formada em licenciatura em teatro, com mestrado em arte, em processos educativos e criativos, porque a nossa conversa de hoje, de todos os outros encontros, parte da ideia de que arte, teatro é criação. E todos nós somos criadoras, criadores. Já dizia Boal, todos somos atores e atoras, e espectadores e espectadoras. Né? Então, esse papo de, ai, olha o talento dela. Não, são habilidades que nós vamos construindo ao longo da nossa trajetória, conforme as oportunidades que nós vamos tendo. Né? Porque a formação artística, infelizmente, ela é em muitos campos, um privilégio para poucos, né? Então, falar sobre formação artística dos estudantes, da nossa enquanto docentes, dentro e fora, porque escola para além dos muros, né? Mas em defesa de uma educação pública, gratuita e de qualidade, onde os estudantes e nós, enquanto educadoras e educadores, podemos estar aqui, né, nessa noite e em tantas outras possibilidades também, que, né, esse semestre aí está rolando vários cursos de teatro com diferentes profissionais, diversas parcerias. Então, isso não é privilégio, né? Isso é um direito. Então, vamos exercer esse nosso direito à formação artística, à formação teatral. Eu sou professora de artes da unidade escolar Cândida Dora Pino Pretini, que é da Adre São Mateus. Eu e a Suelen somos professoras de arte, né, proponentes e orientadoras da Aeldinha. E a nossa escola é um polo bilíngue, então todas as nossas ações, elas são, não digo adaptadas, mas repensadas para esse contexto da educação bilíngue. E em breve nós também iremos postar um vídeo compartilhando com vocês algumas práticas realizadas no polo bilíngue. Beleza? E aí, olha, estou vendo algumas câmeras abrindo. Fiquem à vontade, quem quiser abrir, quem não quiser, né? Mas se for por cansaço, boniteza, tamo junto. E aí, pensando que seria maravilhoso se estivéssemos numa roda e pudéssemos jogar, porque teatro é jogo, teatro é corpo, é presença, é cena, né? Então, nós vamos imaginar que nós estamos na cena, e a cena não acontece só num palco italiano, não acontece só num edifício teatro, ela acontece em qualquer lugar, desde que haja intenção, desde que haja pessoas disponíveis, desejantes pela cena. E isso eu tenho certeza que não falta nesse grupo, não falta nas nossas unidades escolares, não falta em grande parte dos estudantes. Às vezes o que falta é a gente ser provocado, ser motivado, ser estimulado e exercitar a nossa criatividade na cena. Então, entendendo que estamos na cena, quem topa aí jogar comigo? Opa, pode levantar as mãozinhas aí no recurso. Aqui eu só posso ver 50 pessoas, eu não consigo ver todo mundo na tela. Inclusive, se alguém quiser ver mais pessoas para além, né, da minha imagem, nesses 3 pontinhos que tem do lado, quem tiver no notebook, tá? Quem tiver no celular também. Tem 3 pontinhos, do lado dos 3 pontinhos, clica, desculpa, do lado do telefone vermelho, tem 3 pontinhos em mais opções. Clica em alterar layout, e aí, no computador, o máximo de bloco são 50 pessoas, mas aí a gente já consegue se ver um pouquinho mais, como se, entre aspas,
porque o virtual não substitui o presencial. E aí eu sei que eu vou receber algumas críticas, mas no meu ponto de vista, a presença ela é insubstituível. E aí, tudo bem, Cíntia, fica tranquila, fique em paz. E se a internet também estiver ruim, for melhor ficar de câmera fechada, também tá tudo bem. E aí, nós iremos brincar, explorar essa câmera, que aqui nesse momento é um recurso que nos vê, que nos olha, e através dela que a gente se comunica. E aí a gente só vai fazer aqui um exercício só de brincar com essa câmera, seja no celular, seja no computador, no dispositivo que cada um tiver. E se sentir mais à vontade também para fechar a câmera e falar, eu não quero, eu vou ficar com vergonha. Porque exposição é difícil para todo mundo. Para os estudantes, para nós, porque a gente logo pensa no julgamento. Então, eu me exponho, o que será que vão pensar de mim? Então, vamos experimentar esse lugar da câmera e da aproximação da câmera, de repente, em alguma parte do meu corpo. E eu vou colocar uma música para a gente se envolver e brincar com essa câmera. Todo mundo junto, só que fiquem atentos, porque é um jogo, vocês são jogadoras, jogadores. Então, a qualquer momento, eu vou propor outros disparadores. Vamos junto? Se quiser, a mão, cotovelo, imaginar essa câmera que está observando o nosso corpo. E por enquanto todo mundo brinca. Essa brincadeira, esse lugar criativo que não tem certo, não tem errado, tem uma disposição para. Eu aproximo, eu afasto. Se eu quiser parar um pouco para ver as outras pessoas. Eu, enquanto público, também sou parte da obra. Também sou proponente. O público ou a plateia, se quiser explorar também outras ambiências para além dessa que a gente consegue ver, sair da câmera, provocar algum som, algum ruído. E aí, quando eu paro a música, eu gostaria que só quem é professor de arte continuasse nessa experimentação. Quem não é professor do componente curricular arte, parasse um minuto para observar. Atenção, uma pausa. E a gente vai inserir nesse movimento imagens, pausas. Quando eu paro a música, a gente pausa.
mas pausa com uma intenção, com uma expressão facial, com um desejo de comunicar. Porque a gente sempre comunica, mesmo não querendo. E se move quem é orientador na AEL, que tem Academia Estudantil de Letras na sua unidade escolar, seja orientador de teatro ou orientador de estudos literários. Uma pausa. Se move quem tem alguma formação em teatro, seja acadêmica, seja experiência em oficinas livres. Uma pausa, uma suspensão. Presta atenção na sua respiração, nesse corpo. Será que é o mesmo corpo que iniciou o nosso encontro há 30 minutos atrás? Será que esse corpo já foi contaminado por essa proposta? Será que eu ainda penso antes de agir? Ou será que eu estou disponível? Sem essa separação, mente e corpo, tudo junto. Se move quem não tem nenhuma experiência em teatro. Primeira vez viu esse curso no DO, falei, nossa, pedagogias teatrais, né? Que papo é esse? No contexto escolar. Deixa eu me inscrever aqui. Deixa eu ver como que é isso. O que eles vão falar lá. E aí, se move. Suspende, uma pausa. Percebe essa respiração? Percebe onde está cada parte do seu corpo? Às vezes parece que a gente está em pedaços, né?
que a gente não é um corpo só, um ser só. Parece que fica cada coisa para um lado. Então, vamos respirar? Uma respiração profunda. Se organiza agora na sua cadeira, no seu sofá, onde for possível. Organiza essa coluna, essa estrutura, essa base. Ai, que dói, né? Com os pés no chão, com as duas plantas dos pés no chão, imaginando uma raiz que nós somos, né? Nós somos árvores, cheia de frutos aí e sementes por onde a gente passa. E a gente vai, sem levantar o peito, ok? Puxar esse ar pelo nariz de boca fechada e soltar pela boca. Uma respiração profunda e soltar. E nessa respiração, você vai se conectar com as suas experiências pedagógicas, apesar de ser difícil, a gente é professora, professor, mãe, pai, tio, tia, tudo isso junto, mas vocês, durante essa respiração, enquanto puxa o ar, vocês vão ou pensar numa imagem ou numa palavra, mas em algo que vocês consideram potente na escola. Vamos juntos? E quem tiver vontade de abrir o microfone e falar, não tem problema, que vão abrir vários microfones, está tudo bem. Não precisa fechar e esperar o outro. E só fala se você tiver vontade. Luz. A minha vontade. Coletividade. União. Venho para abrir as... Caminho. Gratidão. Relações. Empatia. Criação. Crianças. Solidariedade. Possibilidade. Gratidão. Prazer. Resiliência. Imaginação. Chegada. Integração. Parceria. Cultura. Desejo. Ideias. Encanto. Vida. A primavera está chegando. Sustentabilidade. Liberdade. Querer. Conceito. Garra. Contextualização. Transgressão. Poesia. 1000 possibilidades. Aprender. Tamo junto. Equilíbrio. Fortalecimento. Luta. Eu acho que é inovação, ousadia. Persistência. Perseverança. Ser. Acreditar. Esperança. Verbalizar. Parceria. Criar. Nossa potência, nossa resistência e nosso desejo de teatro, de arte nas escolas. Tem um link no chat. Ih, não tô ouvindo. Fechou o microfone.
Tá sem Muito som, obrigada. Eu avisei sobre a errância. Que delícia errar, sinal que nós não estamos no automático. Tem um link no chat, por favor. Cliquem nesse link e escrevam uma palavra, um conceito, uma curiosidade, uma ideia, uma provocação, uma referência, algo que passe pela mente, pelo coração, pelo ser que cada um aqui é, sobre pedagogias teatrais no contexto escolar. Só clicar no link que está no chat e escrever uma palavra e enviar, por favor. E a qualquer momento, fiquem à vontade para abrir o microfone, perguntar, comentar. A casa, até escrevi aqui, a casa é nossa. Então, se sintam de verdade numa roda, tomando um café, um chá, outras coisinhas a mais, quem preferir, uma água, mas a qualquer momento abram o microfone, não precisa levantar a mão para falar. Mais um minutinho.
Então vamos lá, vamos ver como ficou a nossa nuvem de ideias, referências, conceitos, desejos. Que bom que vocês estão gostando de Fá. Nós temos muitos grupos brasileiros de música instrumental para fazer parte aí do nosso repertório. Eu vou compartilhar com vocês. Eu vou incluir aqui empolgação. Eu vou compartilhar com vocês como ficou essa nossa nuvem, que a gente pode dar outro nome para ela também, né? Pode ser uma cena, pode ser uma árvore, pode ser aí que cada um desejar. As palavras que estão maiores significa que apareceu mais de uma vez. Quanto maior a palavra, maior é o número. Desculpa, mais vezes ela foi escrita por vocês. Esse aplicativo também é um Mentimeter, que é gratuito para quem curtiu aí e quiser usar. Pedagogias teatrais no contexto escolar, né? Que papo é esse? Todos e todas estão vendo a minha tela? Sim. Maravilha. Sim. Alguém gostaria aí de compartilhar comigo e ler as palavras maiores que apareceram com mais frequência entre esse grupo? Liberdade de expressão. Alegria, criatividade. Conexão. Aprendizado. Liberdade. Interação. Encantamento. Resistência. Inovação. Liberdade de Aprendizado. expressão. Vida. Conhecimento. Amor. Desculpa. Parcerias. Desafio. Vivência. Renovação. Jogo teatral é brincar. Movimento, integração, ludicidade. Observar, oportunidade. Ar. Tem mais alguém aí? Estamos aqui com você. Não é, Michele? Estamos aqui. Eu estou enxergando de pouquinho aqui, que eu enxergo difícil aqui para ler. Eu ia falar isso. A palavra que está faltando aí é lupa. Porque eu não enxergo quase nada. Jura, tá pequeno? Opa, não seja por isso. Aí sim, agora dá para ver. Melhorou. Olha, obrigada. Obrigada, Michele. Antes, desde o início eu podia... Encantamento. E caso não tenha alguma palavra aqui, mas que vendo, né, esse encontro de ideias, pensou, sentiu, reverberou outras questões, pode abrir o microfone e compartilhar com a gente. Experimentação, chance, resistência. Presença. Calma, criar, despertar.
Tempo? Não tem. Pelo menos não vi, mas eu achei que falta. Trazer arte para a escola. Mas será que a arte já não está na escola? Será que a arte não está por toda parte? Quantos fazeres artísticos os estudantes criam em outros espaços que nós, enquanto educadores, docentes, demoramos para descobrir ou às vezes nem descobrimos? Surpreende. Eles estão com a história de fanfic, eu nem sabia o que era, por exemplo. Aprendi. E estão escrevendo em muito, não é pouco, não. Entendeu? Eu nem sabia. Mas, assim, eu sabia que existia, mas não sabia que eles estavam fazendo. Achei interessante. Quantas coisas eles estão fazendo, fizeram agora nessa pandemia, e a gente ficou, assim, sem essa conexão, né? Interessante. E o aprendizado, ele é mútuo e constante. Saberes todos nós temos. Desde a primeira infância, independente de idade, né? Quem atua na educação de jovens e adultos, com os idosos, quantos saberes todos nós temos. Então, para além das referências dos livros, para as referências consagradas, né? Os saberes está nas nossas escolas, está em nós, está por toda parte. E com o fazer teatral não seria diferente, com o fazer artístico. E um fazer artístico libertário. Alguém aqui, ó, liberdade de expressão, né? Então, que liberdade é essa? Que expressividade é essa? Todos nós nos expressamos? Sem dúvida. Independente da idade, da classe, do gênero, de raça, de qualquer marcador social e até mesmo um diagnóstico de saúde, no caso, né, como eu falei do polo bilíngue, nós temos estudantes surdos em todas as turmas e todos vocês têm essa experiência da educação inclusiva, seja por mobilidade, seja, né, por alguma outra questão, e que a gente aprende a lidar, pesquisa, experimenta. Então, essa liberdade de expressão que está presente no processo, entendendo aqui pedagogia teatral ou pedagogias no plural, teatrais no plural, ou pedagogias da cena, como possibilidades, no plural, de liberdade de expressão e de criação enquanto processo. Então, para além do espetáculo, eu vou voltar aqui para ver vocês. Vou interromper o compartilhamento. Para além do espetáculo, para além da apresentação, que é de extrema importância, porque teatro é compartilhamento, mas o processo da criação coletiva, colaborativa, horizontal, desses corpos que estão na escola, esses corpos que somos nós, provocados e que provocamos diariamente. E o que a gente cria? A gente cria? Ou a gente reproduz? Ou a gente impõe? E aqui é uma provocação para mim também. Diariamente, eu reflito, me questiono, e eu costumo dizer que a escola é uma montanha russa. Ora você tá, aí chega lá, ai, socorro, não quero isso. Ora você quer sair correndo da fila, não quer entrar na montanha porque ela é muito grande e assusta. Ora você tá amando aquele friozinho na barriga. Então, entendendo a escola e essas experiências teatrais, né, enquanto essa fluidez e essa instabilidade. Por que será que quando não está tudo muito estável, tudo muito certo, tudo muito certeiro, é coletivo? E quando
é coletivo. Às vezes o resultado, se é que a gente pode usar esse nome, resultado estético, será que às vezes não decepciona as pessoas? Porque, poxa, não foi tão bonita a apresentação, né? Ai, os alunos erraram, ou não estava tão bom. Será que a gente não está preso também a uma estética dita como bela, dita como certa, ou aquela que a gente teve acesso, né? De uma hegemonia branca, europeia, de um jeito de fazer teatro, que a gente reproduz e às vezes nem percebe. A gente, na Eldinha, em 2019, criamos muitas cenas, apresentamos em muitos eventos da SME, na escola, e era sempre uma questão. Porque quando vinha uma apresentação externa, um convite, a gente pensava, né? Mas a gente vai apresentar assim? A gente vai apresentar isso? Mas será que tá bom o suficiente? Né, Suelen? Então, essa expectativa também daquilo que as pessoas consideram bom. E bom enquanto produto final. Ou será que o bom está relacionado ao processo? Ou será o que é bom, né? O que é bom se tratando de teatro, se tratando de escola, se tratando de tantas dificuldades enfrentadas no dia a dia, sem estrutura, sem sala, sem, muitas vezes, uma sala multiuso, porque a prática teatral, ela exige espaço. Será que eu faço teatro sentado, na cadeira, na carteira, com um atrás do outro? Nesse momento é necessário. Mas, fora do contexto pandêmico, teatro é roda, é pé no chão, é grupo, é barulho, é caos. Obrigada, Oswaldinho. Boa noite, querido. Até. A Alana escreveu aqui, né? Isso que é bacana, essa troca. A gente ensina enquanto aprende e aprende enquanto ensina, né? O aprender a aprender, já disse o Freire. Exatamente isso. E é desafiador. A Giza Pikoski e a Miriam Celeste, que são dos referenciais, né, teórico, que inclusive elas que desde o início de uma organização, de um pensamento legislativo em relação ao ensino da arte e, consequentemente, ao ensino do teatro, junto a Ana May Barbosa, que é a principal referência no nosso país em ensino de arte e uma das principais defensoras do ensino de arte na escola. A Miriam Celeste e a Giza Pikoski, elas têm um conceito de professora propositor, e elas falam assim, poxa, a aula, será que não é uma viagem? Mas se essa viagem eu faço sozinha, e aí eu chego e conto aquela viagem, mostro minhas 2.000 fotos, porque foi lindo eu ter vivenciado tudo aquilo, e ter fotos maravilhosas. E para mim, cada foto daquela tem uma história para contar e tem um sentido. Mas será que se a gente não convidar esses estudantes, essas estudantes, entendendo eles como criadores potentes que são, enquanto possibilidades de encontro, de temáticas, de estéticas para as práticas teatrais. E aí convidar esse grupo para viajar junto comigo. E me disponibilizar também aos percalços que estão no caminho. E se decepcionar, se entristecer, chorar de emoção, porque quando eu acredito que muitos aqui já tiveram essa experiência de apresentar com um grupo. E acolher na hora do nervosismo, da desistência de entrar na cena, de abraçar quando sai da cena e sentir eles tremendo. E o quanto isso é significativo na formação humana,
no exercício da sensibilidade, do respeito à diversidade. E se não é essa escola que a gente acredita, se não é essa escola que a gente constrói diariamente e que a gente deseja que fique enquanto memória para nós e para todos os participantes dessa experiência, todos e todas criadores dessa experiência. Alguém gostaria de fazer uma pergunta, um comentário por aqui, até aqui? Como estamos juntos? Oi, Michele. Oi, Michele. Boa noite a todos. Meu nome é Érica, eu sou professora de arte e atuo na sala de leitura. E também sou coordenadora da parte teatral da EL, da MF Maestro Alex. Eu ouvindo você falar é uma injeção assim de ânimo novamente, porque eu me formei em artes cênicas e a minha intenção era levar o teatro para a escola. E quando eu cheguei, eu falei assim, nossa, porque eu me deparei e eu ainda estou nesse caos, né, que você falou, de como fazer com que esse bichinho que pica a gente, sabe, do teatro, a gente consiga contaminar, a gente consiga passar isso. E às vezes eu me deparo com alunos que não têm essa vontade, né? Então, assim, o Projeto AEL, a gente acaba pegando as cerejas do bolo da escola, né? A gente acaba, às vezes, pegando ali os alunos que têm talvez um outro olhar, e aí a gente consegue fazer um trabalho, pelo menos lá na escola onde eu estou atuando. Agora, quando eu vou tentar fazer um jogo teatral na sala de aula, é muito cansativo, sabe? É muito cansativo. Eu saio, assim, totalmente destruída. Porque pra gente é tão lindo, é tão fantástico, é tão mágico, mas, assim, eu acabo me deparando com aquela coisa que, você não quero, aquela, sabe? E é uma construção, assim, que a gente precisa ter muito ânimo, muito fôlego para sempre estar fazendo e não desistir, não. Mas chega uma hora que você fala, não, calma, acho que eu não tenho fôlego para tudo isso, né? Eu não sei, eu queria compartilhar isso, se é um sentimento só meu, se é tudo lindo, porque para mim ainda não foi tudo lindo, sabe? E como que é isso? Porque eu não quero desistir, eu quero continuar com esse desejo, esse sonho, essa vontade de poder levar o teatro para dentro da escola e ter esse movimento. Mas sabe quando eu estou quase desistindo e falar assim, não, eu vou fazer as minhas aulas convencionais, porque para fazer por exemplo, um relaxamento, até conseguir fazer com que não dá, por mais que você use todos os recursos, uma música, é cansativo. Mas, de vez em quando, a gente escuta os feedbacks, assim, professora, que saudade daquela aula de relaxamento, professora, que saudade daquele jogo que você fez. Aí você fala, caramba, mas por que você não falou isso no dia, né? Mas eu queria compartilhar um pouco isso com você. Érica, eu achei tão interessante sua fala. Aí me veio a pergunta: será que o dia que ficar tudo perfeito acaba? Uma provocação, porque essa construção é totalmente desconstruída todo dia, né? Eu acho que a gente não consegue essa realização total nesse momento. E às vezes o resultado da peça para a gente vai de encontro ao que a Michele falou, né? Parece que é um caos ainda, mas assim. Eles se sentem tão felizes, e eu não sei, né? Eu vejo assim, eles não são artistas, eles não são cantores, eles não são, né? Não é essa profissão. Acho que é só o fato dessa experiência para eles já faz uma total diferença na vida deles. Então, mesmo que saia tudo errado do jeito que a gente planejou, acho que vale a pena tentar. Eu me lembro sempre daquela peça, aquele texto do Veríssimo, que ele chama Festa de Criança, se não me falha a memória.
que a professora tenta a todo momento fazer e as borboletas voam, querem ir no banheiro, fazer xixi, toda aquela situação caótica que é a preparação da peça. E eles fazem, o importante é que eles fazem, eu acho que esse é o mais significativo. Eu sei que a gente lida com um grupo, né? E às vezes o grupo tem a timidez, tem a resistência, tem o medo de exposição, mas eu acho que a gente tem que continuar, porque quando a gente vê o perfeito, a gente que não. Érica, eu acho que assim, eu não tenho formação em teatro. E eu me aventuro nisso e acho sempre muito, muito gostoso, sabe? Eu não tenho nenhuma experiência. Assim, eu não vou com a técnica toda que você certamente tem, né? Então eu vejo assim, eu também brinco com eles, eu também me divirto com eles, com essa experiência, porque eu também experiencio isso, e Tonael também. E eu estava com os dois grupos. E eu vejo isso fantástico, porque é uma comédia, gente. Eu falo, esse negócio vai dar tudo errado, todo dia. A vontade de desistir, acho que faz parte do professor. O dia que ele falar que ele quer continuar todo dia, que é isso mesmo, acho que está maluco. Acho que está maluco. Acho que essa dúvida tem que existir no professor. Eu estou assim, não sei. Sim. E até com o projeto AEL, que aí a gente consegue, né, realizar um trabalho, né, no começo é muita espera deles, né, de falar, e para a gente trabalhar eu tive muita dificuldade de trabalhar essa livre expressão deles, porque eu provocava e muitas vezes eles esperavam com que a gente direcionasse, olha, vira para a esquerda, vira para a direita, né, faz determinado movimento, e por mais que a gente... Não, é você que tem que criar, né, tem que vir de dentro, o movimento, você tem que sentir o movimento, faça você. E muitas vezes eu me peguei falando, não, faz assim então, porque senão ia dar o tempo, ia ter a amostra e não ia sair. Então, assim, eu queria ouvir um pouquinho de como que é esse processo também para você. Não é tudo lindo, não, Érica. Não mesmo. Eu vou contar uma coisa para vocês que, por muitas vezes, eu já quis deixar de dar aula na escola, né? A minha graduação foi em licenciatura em teatro, porque eu iniciei minha experiência teatral no Fundamental 2, como a professora de português, como acredito que tenha várias aqui nesse grupo, professoras de português que gostam de teatro e se aventuram, como a Daniele falou, a experimentar esse fazer teatral junto com os estudantes. E essa professora, eu lembro exatamente o dia, esta aula em especial, eu estava na 8ª série. E foi tão mágico aquele processo, foi tão significativo naquele momento da minha vida, que a partir daí eu passei a desejar teatro, a procurar teatro, a falar de teatro, a querer assistir teatro. Fui picada, como a Érica disse. E depois, no ensino médio, uma professora de matemática entrou num dia comum, né, que nunca é comum, de aula, e ela estava de Charlie Chaplin, caracterizada de Charlie Chaplin, para dar uma aula de matemática. Uma professora de uma rede estadual precarizada, como todos nós aqui sabemos, né? Eu sou oriunda de escolas públicas periféricas, e aí naquele dia eu tive certeza que era isso que eu queria fazer da minha vida. Óbvio que a gente pensa em desistir muitas vezes. Eu fugia da escola na graduação. Eu terminei a minha graduação sem dar aula de arte no contexto escolar, né? Só depois de formada que eu olhei para a escola e falei, poxa, deixa eu tentar. Deixa eu tentar. E lá se foram 10 anos nessas tentativas. Porque é um tentar. E se a gente não tenta, se a gente não se disponibiliza, a gente não fracassa, a gente não
sente aquele friozinho na barriga que a gente sente quando está na cena, né? A gente não fica pensando sobre aquilo, a gente não é contaminado. E a gente aqui, volto a dizer, não colocando também toda a responsabilidade aqui nas nossas costas, tá? Não é isso. Porque é o coletivo. E é muito difícil quando estamos sozinhas. Muito difícil. Mas pensa nesses estudantes, assim como nós, quais experiências teatrais nós tivemos no contexto escolar? Se a gente revisitar a nossa memória, né, da educação infantil até o ensino médio, toda a nossa formação escolar, houve experiência teatral? E se houve experiência teatral, foi uma experiência teatral libertária, criativa, coletiva? Na graduação, cada um aqui tem uma formação, a gente viu pelo jogo inicial, alguns têm formação em arte, em teatro, né, em outras linguagens. Teve experiência teatral? Na escola, nessa trajetória, alguns, né, estão há pouco tempo na rede, outros há mais tempo, outros talvez se aposentando, mas quais experiências teatrais nós tivemos no contexto escolar? E com estudantes não é diferente. É muito comum a gente se deparar, eu pelo menos nas escolas que eu passei, né, e aqui eu não estou generalizando, estou compartilhando das minhas experiências, mas é muito comum estudantes chegarem no terceiro ano do ensino médio sem ter tido nenhuma experiência com teatro. Eu já dei aula desde a educação infantil até o ensino superior. Estudantes da EJA, da Educação de Jovens e Adultos, não terem tido experiência com teatro. Então, é algo muitas vezes desconhecido. E aí, quando a gente chega, super afim de fazer um jogo, tirar eles das cadeiras e fazer uma roda e vamos lá. Oi? Tipo, o que está acontecendo? O que essa professora quer? Como assim? Vai todo mundo olhar para mim? Às vezes, eles não sabem nenhum nome uns dos outros. Não sabe o nosso nome, assim como nós também não sabemos os deles, porque afinal, né, quem tem carga de arte tem 14 turmas, fica difícil saber o nome de todos. Então, a gente também é fruto, né, dessa educação bancária que nós vivemos e da instrumentalização da arte. Então, vamos seguir em frente nas tentativas, no desejo de experienciar teatro na escola. E comemorar também as que eu chamo de micro-revoluções, né? Às vezes é um jogo em uma aula que você vai repetir 3, 4, 5 aulas com a mesma turma. Eu tive essa experiência. Para depois pensar em criar uma cena coletiva. Teve turmas que eu passei um semestre jogando e eles achavam que era só brincadeira. Ah, a gente vai brincar, a gente vai brincar. A gente vai brincar. Então, é possível. É difícil? Muito. Todos nós aqui sabemos de todas as dificuldades, mas é possível. E, inclusive, nós estamos amparados legalmente para essas práticas, né? E aí aqui eu vou abrir um colchetes, um parênteses, um adendo e falar um minutinho de legislação para a gente entender que ainda o currículo da cidade, ainda que tenha algumas questões, né? Não vou me alongar enquanto a isso, mas é um currículo no componente curricular arte, na própria normativa da AEL, em outros componentes curriculares como teatro, como português, história, né? O teatro está presente. Ter um material didático, um livro didático de arte que contemple teatro é um avanço. Parece que não, mas é. Pensar que desde a década de 90, o ensino do teatro, ele é obrigatório enquanto componente curricular. Infelizmente, né, tem uma lacuna entre a legislação
entre as publicações acadêmicas e a nossa realidade escolar. Mas nós estamos amparados por essa legislação. Eu vou compartilhar depois no Google Classroom alguns itens da legislação, do currículo da cidade, algumas normativas também para vocês terem acesso. E o ensino do teatro, ele está como ensino de arte. Então, o ensino de arte, ele contempla o teatro, a dança, a música, as artes visuais, o audiovisual, as artes integradas, inclusive moda e arquitetura. No Trilhas de Aprendizagem, né, esse material que foi criado, inclusive, por vários educadores, a Meire, que será a proponente de um dos nossos 4 encontros desse curso, foi uma das proponentes também do Trilhas, do EJA. Então, no Trilhas de Aprendizagem, tanto o volume 1 quanto o volume 2, haviam diversas propostas artísticas de criação que não citavam arte, que não denominavam como arte. Então, muitas vezes, os estudantes também têm uma experiência artística que, por falta de referências, de conceitos, de nomeação, nem eles percebem que é arte. Às vezes, eles apresentam outros trabalhos, pesquisas, seminários, né, em outros componentes curriculares, e que eles exercitam as habilidades artísticas, habilidades oriundas do teatro. De repente, essa sua proposta, que foi cansativa, Érica, ficou reverberando em lugares que a gente nem tem acesso. Por um tempo que a gente nem pode imaginar. Então, é possível que o teatro cresça nas unidades escolares e os que já existem, como no caso da EL, ou de outras experiências pontuais, se fortaleça e ganhe visibilidade. Exemplos são esses cursos, tanto esse como o proposto pela Escola Livre de Teatro, em parceria com os outros grupos. Tem uma demanda que em 1 minuto acabam 200 vagas. Então, há interesse, há uma legislação educacional vigente, há corpos resistentes à experiência, mas durante o processo, a longo prazo, esses corpos, nossos corpos, vão se disponibilizando cada vez mais. Porque tem também uma desconfiança. Imagina se a gente fica sentada, grande parte da carga horária. Chega uma professora, um professor, seja da EL, seja na aula de arte, seja de português, na sala de leitura, propõe jogo, propõe exposição, propõe expressividade, propõe criação, debate, criticidade, reflexão, protagonismo, porque se a gente está criando coletivamente, a gente está propiciando o protagonismo, seja infantil, juvenil, e a gente está gerando movimento, rachadura nessa fissura que, em muitos casos, ainda é engessada. Então, os corpos dos nossos estudantes, e eu falo corpos, corpas, né? Nossa existência, ela também é fruto desse sistema educacional. Então, raramente a gente vai chegar numa turma com uma proposta em 1, 2, 3 aulas, e até mesmo na EL, com os estudantes que procuram a EL, que sabem que a EL é teatro, é literatura, é sarau, é chá literário, né? Um estudante que já tem esse interesse, né? Ou alguns falam, é perfil, ou é talento. Não, mas é um estudante que já está interessado, poxa, se conectou com essa energia, se conectou com essa experiência. Mesmo assim, ele é um encantamento constante.
Aí eu vou voltar lá para a nossa nuvem, que escreveram encantamento. Escreveram educação, né? Então, que ações cênicas, pedagógicas e políticas, porque a gente não separa essas coisas, a gente provoca diariamente e resiste, porque nós estamos falando de resistência. Resiste e existe na nossa unidade escolar, enquanto prática teatral engajada. E é engajada por quê? Fazer teatro é uma escolha, assim como nós somos educadores e educadoras, estamos na rede pública. É uma escolha para além do currículo. Então, veja, 2 pontos. O currículo está presente no ensino do teatro. Estamos respaldados pela legislação educacional vigente na esfera municipal, estadual e federal, com ressalvas, né? Sabemos, fica para um outro papo, com várias ressalvas, mas ainda temos contemplado o ensino do teatro, ok? E aí nós temos um outro campo que está junto, né? Que é da resistência e da insistência em criar espaços, criar parceiros, parceiras, estudantes, para a gente se contaminar, se fortalecer e crescer esse movimento do teatro na escola. E eu tenho certeza que a grande maioria das pessoas gostam, seja educadora, seja os estudantes, qualquer pessoa que faz parte da comunidade escolar e para além dos muros da escola. É uma experiência marcante. Disso eu não tenho dúvida. Por isso que eu continuo insistindo. Eu costumo dizer assim para os estudantes: você tentou? Depois que você tentar, você me diz se você gostou ou não. Só que, não vale tentar uma vez. Tem que tentar 2, 3, porque, poxa, você conversou uma vez com uma pessoa, achou ela chata? Não, você se disponibiliza a conhecer. Ou você se fecha, diz aquela é chata, aquela é isso, aquele é aquilo, não quero papo. Então, você se disponibilizou a fazer teatro? Então, depois você me conta se vai ser bom ou não. E o teatro, para além da interpretação, porque a gente também tende a entender o teatro como palco, atores e atrizes. Mas tem muitos estudantes que não se identificam com a interpretação, mas que podem criar o cenário, o figurino, a sonoplastia, fazer a produção do espetáculo, criar flyers, cartazes, pensar numa propaganda, né, um marketing para o espetáculo. Então, quando a gente também amplia as funções no fazer teatral para além da interpretação, a gente contempla mais estudantes, cria equipes de produção. Então, quem está na cena? Quem é elenco? Quem é ator e atriz está disponível a interpretar? Quem quer pensar o cenário? O figurino? Os adereços, quer construir, quer desenhar, quer pensar paleta de cores, e aí a gente vai englobando também várias especificidades de outras linguagens artísticas. Tem estudantes que tocam algum instrumento, que cantam. Se a gente criar uma música para essa cena, se a gente tocar ao vivo, e se você divulgar, passar em todas as turmas divulgando a nossa apresentação? E se o grupo decidir que não quer fazer apresentação? Porque a gente tem que estar aberto a isso também. A gente não faz teatro só para apresentar. A apresentação faz parte do teatro. Mas talvez o grupo não esteja a fim de apresentar ainda naquele momento. E aí precisa de mais tempo. Será que a gente também dá esse tempo? Será que é possível esse tempo por conta da agenda do evento? Tem que apresentar, tem que fazer. E às vezes o tem que, às vezes afasta os estudantes, fragiliza o grupo. Ou não, ou tem grupos que se fortalecem
no fazer, se fortalece na data. Tem tal apresentação, aparece vários estudantes que faziam meses que não participavam dos encontros. Cheguei! E aí a gente decide com o grupo, essa pessoa faz parte ainda ou não? Ou será que é só uma decisão minha, enquanto professora, que exerço o meu poder? Será que a gente se disponibiliza a uma experiência horizontal? É muito mais difícil não ter o controle das coisas, né? E aí esse grupo pode amar apresentar, pode... Nossa, tem apresentação aí que quer ensaiar, aí que quer criar, aí que tudo acontece. E tem grupo que não. É um grupo. A importância de formar grupo. A turma é um grupo? Muitas vezes não. O grupo da EL é um grupo? Tem turmas diferentes? Essas turmas se relacionam? Tem um respeito intergeracional? Se tem diferentes idades? Então, a nossa prática engajada é também em prol dos direitos humanos. É também em prol de uma educação inclusiva, antirracista, antimachista, porque tudo isso está presente na escola, e nós sabemos muito bem. Só que, às vezes, ou a gente deixa passar, finge que não vê, tipo, fala, tá bom. Agora eu não quero discutir isso. Ou a gente discute isso, inclusive na cena. Será que se a gente não trouxer uma proposição para a cena de algo que está desestabilizando aquele grupo, como, por exemplo, a gordofobia, o racismo, a violência contra as mulheres? Eu tive uma experiência no EJA, que inclusive se tornou a minha pesquisa de mestrado, que eu queria muito propor teatro na EJA. Tentando. E eu percebi várias situações de violências contra as mulheres. Comecei a discutir isso. A partir daí, a turma deu uma virada de desejo de discutir, principalmente as mulheres. E a gente passou a jogar, a criar, a fazer teatro do oprimido, a pesquisar, a experienciar o teatro-imagem, que o Augusto Boal é um teatrólogo brasileiro, uma das principais referências do teatro e da pedagogia teatral, falecido, né, recentemente. Ah, que ótimo! Isso aí, não desista. Posso compartilhar também minha dissertação ou partes dela, ou algumas referências, se você quiser, tá? E aí, o Augusto Boal, né? Ele é um grande sistematizador de práticas teatrais. Tem um livro dele, 200 jogos para atores e não atores, que é excelente para quem não tem nenhuma leitura, né, em prática teatral, em pedagogia do teatro, fica como sugestão, e vai estar também nas referências que eu vou compartilhar com vocês no Google Classroom. E o Boal, né, junto com... E aquilo, não é nunca só uma pessoa, às vezes a gente só cita uma pessoa, mas sempre é um grupo. O Boal, junto com vários fazedores de teatro do oprimido, que acabou se tornando uma comunidade mundial, sistematizou vários jogos e técnicas, entre elas a técnica de teatro-imagem, que é um pouco se aproxima dessa proposta que eu fiz no início, da suspensão da imagem, que imagem é essa que eu crio, e tem vários desdobramentos a partir disso. O teatro fórum, onde o ator, a atriz, também é espectador e espectatriz. Então, a cena apresenta uma situação de opressão e quem está assistindo em determinado momento da cena passa a entrar na cena e propor, né, um debate. Não é uma solução, mas
algo referente àquela encenação. E entre outras técnicas. E eu comecei a experienciar isso na EJA. O envolvimento foi surpreendente, a ponto de eu ter desejo de que essa experiência fosse a minha pesquisa no mestrado. Então, a gente imagina como vai ser a experiência, mas a experiência, ela é experiência, né? E a gente se move a partir dela. Então, entender o teatro enquanto experiências, no plural. Algum comentário, pergunta? Fazer uma pausa até aqui. Só quero agradecer, muito obrigada. Imagina, obrigada a você por estar aqui com a gente. Estamos juntos? Ah, imagina, obrigada, Cleide. Olha, perfeita não diria, mas utópica um tanto. Ai, um tanto. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no chat, ver se eu perdi. Tem alguma pergunta, algum comentário? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Qual é o intuito? Ah, só um minutinho, nós estamos tentando. Leon, qual é o intuito dessa montagem? Quais objetivos e mensagens? Leon, é uma pergunta, é um comentário do que eu estava falando. Quer abrir o microfone e conversar comigo, com a gente? É uma pergunta? Deixa eu ver anterior se foi algum comentário. Ah, sim, exatamente. A parte que aparece sobre o que eu falei, né, da interpretação. Exatamente, é o que aparece, né? É o que tem o glamour, a fama e os autógrafos. Mas quantos outros profissionais, seja numa montagem profissional ou seja na prática teatral escolar, né? Quantas outras pessoas estão envolvidas naquele processo e que a gente precisa articular para que aquela apresentação aconteça. E não só a apresentação, mas as aulas de teatro também. Boa noite, Michele. Boa noite. Tudo bem? Boa noite a todos, a todas e todos. É exatamente isso que eu estou falando, né? Normalmente as pessoas só vislumbram o resultado final, né? Só a cerejinha do bolo que está ali para aparecer. Mas, na verdade, a gente sabe a quantidade de profissionais que são envolvidos, né? A gente tem até a própria SP Escola de Teatro, que já fez parceria com a SME, tem inúmeras formações, desde a parte textual, cenografia, indumentária, e é bom resgatar isso, porque muitas vezes nossos alunos têm o apreço e têm algumas aptidões, né? Porque eu já tive aluno que fazia cenário de uma maneira incrível, o outro era um músico exemplar, e tudo isso veio a contemplar, né, acrescentar e valorizar esses múltiplos talentos, né, porque muitas vezes até a questão da timidez, a gente tem, acho que o maior empecilho nesse momento é da posição que o aluno tem, do que vão julgar, né, do próprio conhecimento, porque o teatro também traz esse autoconhecimento, o autorrespeito, a autovalorização. Então, é um processo que a gente pega, por exemplo, no Fundamental 2, né, que justamente essa fase de mudança, que o adolescente tem essa cobrança de si, da visão dos outros em relação a ele. Então, a gente também tem essa possibilidade de trabalhar a questão da autoestima. Então, eu sou meio suspeito para falar nisso, né, eu sou professor orientador de teatro, e desde 2018 também assumi como orientador de literatura. Eu tento trazer isso para os meus alunos, tanto é que a escolha da montagem do texto é coletiva, a gente busca compreender ou pensar qual mensagem que nós estamos precisando trazer para a gente, para o público, né, naquele momento, ou seja, dentro da comunidade escolar, dentro dos colegas, né, de sala de aula, ou dentro do nosso grupo mesmo, né. Quando a gente trabalha muito tempo com o grupo em si, a gente consegue aprofundar, né, até ter essa dinâmica do respeito, da coletividade, da cumplicidade, demora um tempo. Então, por exemplo, o primeiro texto nós escolhemos foi justamente o texto que falava sobre essa parceria, essa necessidade de um poder contar com o outro. E assim vai, né? Então, acho que é um trabalho de formiguinha que a gente vai
pouco a pouco, somando e conseguindo buscar isso. E é tão importante quando a gente tem essa valorização, quando a gente tem essa cumplicidade. Eu não digo valorização só do aplauso final, mas essa valorização e a autovalorização, porque a gente vive com alunos que estão em várias realidades diferentes. Eu costumo falar que, pelo menos naquele momento da aula de teatro, da aula de literatura, ou até mesmo na aula dentro do período que a gente diz normal, né, o período do curricular, é o momento que eles têm de esquecer um pouco a realidade, esquecer os problemas e viver a arte, se ver dentro da arte. Então, acho que a gente é muito grato nesse momento, né? Como eu falo, eu sempre costumo dizer que se hoje eu sou um professor, foi porque eu tive uma professora de educação artística, na época não era nem artes, que me respeitou enquanto indivíduo, me respeitou enquanto artista e me motivou a ir mais além, né? Então, eu tento falar isso para os meus alunos, independente do que eles forem seguir como profissão, não esquecer o teatro, não esquecer as artes, porque a gente viveu nesse momento de pandemia, sabe que se não fossem as artes, a gente ficaria louco, né? Então, a gente continua plantando essa sementinha que é muito, muito grato, né? Muito válido esse momento. Muito obrigado pela oportunidade. Imagina, Leão, eu que agradeço. Uma honra ouvir você. Muito obrigada. E as nossas experiências, volto a dizer, elas vão reverberar em lugares, em pessoas que a gente desconhece, né? Primeira vez que eu estou ouvindo o Leão, mas eu já sei do trabalho dele no teatro há muito tempo. Então, é um exercício de insistência, né? E de resistência. E de também, com uma escuta, com o nosso corpo docente aberto à escuta, ao exercício da nossa sensibilidade para provocar, instaurar processos criativos e identificar habilidades no grupo, como o Leão colocou. E a partir daí, criar. E essa dramaturgia, a Cleide, a Cleide acabou de escrever que as leituras dramáticas são enriquecedoras. A dramaturgia, ela também, né, está contemplada em diferentes currículos, não só de arte de português, mas a dramaturgia também pode ser um exercício coletivo, criativo, né? Entendendo os atores, as atrizes, os fazedores de teatro, e nos incluindo como criadores. Então, a gente não pode criar o nosso texto? Será que não pode coletivamente criar a marcação da cena, criar a música a partir de referencial, a partir de assistência, análise de outros espetáculos, de outras dramaturgias? A leitura dramática, ela pode ser a nossa apresentação final, né? Como às vezes nós somos até mesmo cobrados na nossa unidade. Poxa, você está aí fazendo teatro tanto tempo, quando a gente vai assistir? Então, a leitura dramática é parte do processo. E, se necessário, é o que o grupo vai compartilhar naquele momento. Ou é a música, porque música também faz parte das artes cênicas. Ou é uma coreografia na cena, porque a dança também faz parte das artes cênicas. Ou é uma acrobacia, um malabarismo, uma acrobacia de solo, né? Porque o circo também faz parte das artes cênicas, entre outras linguagens artísticas, como o audiovisual, que nesse contexto pandêmico, né, foi necessário, foi urgente que o teatro se reinventasse nesse contexto tecnológico. E aí a gente tem já várias publicações, vários grupos teatrais experienciando o fazer teatral digital, online, híbrido, né? Tem também várias nomeações para essas experiências teatrais no ambiente virtual. Então,
é a influência do audiovisual na criação teatral. O cenário, além de ser construído manualmente, nós também podemos criar um cenário digital e exibir no telão, e o ator, a atriz, né, o estudante da cena pode se relacionar com imagem em vídeo. E aí fica aqui um convite para vocês, se ainda não são, acredito que alguns aqui já sejam, apreciadores de teatro. Assistam teatro. Tem inúmeros espetáculos na cidade de São Paulo, em diferentes regiões. Tem uma programação teatral, muitas vezes gratuitas, em diferentes bairros, que falta público. Porque nos falta também uma formação estética de fruição teatral. E aí a gente passa a ter mais ideias para o nosso fazer teatral escolar, que não é menor que o profissional, só está em outro contexto, só tem outras especificidades, outros desafios. Tem grupos de teatro, às vezes, no nosso bairro, na região da nossa unidade escolar. A gente mapeia esses fazedores de teatro do bairro, a gente conhece a atuação desses grupos. E se eu fizer uma pesquisa, descobrir um grupo e convidar esse grupo para conversar? E aí a gente abre para o lugar de fala, para representatividade, porque, poxa, não é um ator global, não é uma pessoa famosa, né? E sem tirar a importância disso, mas tem muitos outros fazedores, trabalhadores da cultura, né? Em especial do teatro, que às vezes estão do lado da escola, tem uma sede muito próxima à escola, e que pode estabelecer uma parceria com a escola, seja de uma entrevista, seja de uma apresentação, seja de uma visita do grupo da escola na sede, ou de uma participação numa oficina. Então, quem são também esses artistas, ou até mesmo pesquisadores teatrais, que estão na nossa região, ou que estão na nossa rede? O teatro é vivo, exatamente. O teatro é vivo, o teatro é feito por pessoas em movimento. E mesmo na nossa rede, né, municipal de ensino de São Paulo, tem muitas pessoas com formação em teatro, ou que são pesquisadores do teatro, com títulos de mestrado, doutorado. Então, acho que a gente ganha muito, né, com essas aproximações, com essas trocas. E a gente vai influenciando, né? Fazendo, alguém disse do trabalho de formiguinha, acho que foi o Leão, esse trabalho de formiguinha, né? Que é exaustivo, que é difícil, mas que é possível, porque o teatro é possibilidade. O Augusto Boal diz assim que quando tudo diz não, o teatro diz sim. O teatro diz sim. O teatro diz sim? Nós dizemos sim ao teatro? Sim. 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 Sim, 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 sim. Então, com esse sim ao teatro, está chegando perto da hora da gente se despedir, não quero passar da hora, tomar o tempo de descanso de cada um de vocês. Tem mais alguma pergunta, comentário? Fiquem à vontade. Oi, Pro. Boa noite a todos. Posso falar? À vontade. Rapidinho, gente. Eu sei que está todo mundo já cansado, tá? Mas, assim, eu até tinha levantado a mão, depois eu abaixei, porque eu não sou formada em artes, né? Ou em artes, em teatro, né? Mas eu sou professora de arte
E a minha, assim, eu tenho muita vontade de fazer arte teatral na escola, tanto com os pequenininhos, que hoje eu estou primeiro e segundo aninho, quanto os da EJA, né? Já tentei várias vezes, mas todas as situações, né, que a gente acaba tendo os conflitos com a direção, com a coordenação, porque requer trabalho, né? E muitas vezes ninguém quer ter trabalho. Ninguém, que eu digo, é os outros professores que muitas vezes eles acham que atrapalha, que o aluno fica agitado para assistir a aula dele, e aí você tem 45 minutos de aula quando é uma aula só, né? Então você fica meses naquilo, e aí e fora que toda vez que você vai ensaiar, a pessoa que estava nos papéis, ela faltou, aí você ensaiou no dia, faltou nossa, eu fico praticamente o ano inteiro tentando montar peças, já escrevi várias peças junto com alunos do Fundamental 2, e aí me sinto frustrada porque acaba não rolando justamente por conta, um pouco desse grupo, né, de professores que tem o povo contra, né, porque acha que atrapalha, que faz barulho, que vira confusão, porque o teatro é isso, né, se misturar, é tudo junto e misturado mesmo, né. Mas é isso. Eu vou fazer um convite para quem quiser abrir a câmera e falar junto comigo para a Lindinalva. Quando tudo diz não. Quando tudo diz não. O teatro diz sim! O teatro diz sim! Sim! Ai, que coisa mais linda. Você vai encontrar parceiros, parceiras para dizer sim com você. Pode ser poucos, pode demorar para esses parceiros aparecerem, mas encare também os estudantes, independente da idade, crianças, adolescentes, idosos, como parceiros para te dizer sim. Porque em algumas situações, fortalecendo esse grupo de estudantes, a gente se fortalece. E você pode ser sozinha dizendo sim, mas com um grupo junto com você dizendo sim, você pode ter certeza que você não vai desistir. Porque é o que nos faz existir, é o que nos faz permanecer, é o que nos move e é o que cria sentidos. E o teatro é esse campo de transformação de um outro mundo, ou melhor, de outros mundos possíveis. E a gente não pode deixar de acreditar que outros mundos, que outras escolas, que outros companheiros e companheiras de trabalho, que outras disponibilidades de corpos, de corpas na sala de aula estejam mais disponíveis ao fazer teatral. Porque o teatro diz sim. E eu digo sim. Adoraria! Esse momento é aquele que a gente dá beijo, dá abraço, dá tchau, troca contato, não é mesmo? Isso faz uma falta danada. Mas eu vou deixar aqui os meus contatos, vou compartilhar o meu e-mail, o meu WhatsApp, alguém já falou de fazer estágio, de convidar para ir na escola, me coloco à disposição para compartilhar saberes. Vou compartilhar essas referências citadas no encontro de hoje nas turmas do Google Classroom. Quem ainda não acessou, a gente vai colocar aqui o link das turmas. São 2 turmas, turma 1 e 2, né? O Samir já criou, já enviou o convite, mas caso alguém ainda não tenha conseguido acessar, acessa pelo link
que a Suelen, por favor, Su, você coloca no chat os links das turmas. Coloco. Vou colocar. Além disso, eu tenho um convite para vocês. A partir de hoje, até o dia 26 de setembro, está rolando o 3º Festival de Teatro Adolescente, Vamos Que Venimos, VQV, que é um festival que acontece em Santo André, na região metropolitana, e faz parte da rede latino-americana de teatro adolescente, que acontece na Argentina, no Chile, no Uruguai, no Equador, no México, e está rolando a partir de hoje a edição no Brasil, por conta ainda do contexto pandêmico, toda no formato digital. Então, eu também vou compartilhar aqui no link, vou colocar no Classroom a programação, e aí é um convite, caso queiram assistir algo, ou até mesmo assistir algum espetáculo com alguma turma, ou da EL, ou das turmas que vocês tenham, sala de leitura, aula, enfim. Também pode entrar em contato comigo, porque eu estou na mediação e formação de público para esse festival, então eu também tenho algumas exibições ainda em aberto para escolas interessadas. Então fica aí esse convite. E, por fim, agradecer imensamente todas, todos. Espero que esse encontro tenha nos fortalecido, nos acalentado e que a gente possa se encontrar em outras ocasiões, na presença, na roda, na troca presentificada. Muito obrigada. Boa noite a todas, a todos. Bom descanso. Obrigada pela participação, pela disponibilidade em jogar, em experimentar, disponibilidade da escuta. Próximo encontro é no sábado, sábado às 14 horas, ok? Então, são 2 semanas, terça às 19h30 até 21h30 e no sábado, das 14 às 16 horas. Se quiserem abrir a câmera, abrir o microfone, dar até lá, até sábado. Maravilha, gratidão, gente, gratidão a todos. Tchau. Obrigada. Tem muito mais. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite. Olha mais um aí. Tchau, obrigada. Tchau. Boa noite, tchau. Muito obrigada, boa noite, bom descanso, boa semana.